Pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre a orientação e inclinação dos módulos fotovoltaicos. A gente vai entender qual que é a melhor orientação e qual que é a melhor inclinação, principalmente em sistemas fotovoltaicos fixos. E o que são sistemas fotovoltaicos fixos? São aqueles sistemas que, como o próprio nome sugere, vão ficar fixos ali no telhado ou ali no terreno onde eles vão estar instalados, porque existem os fixos e os sistemas fotovoltaicos móveis. Os móveis são aqueles sistemas que eles têm o movimento ali ao longo do dia. Eles vão alterando ali a orientação e a inclinação dos módulos fotovoltaicos ao longo do dia. Mas o foco maior para nós aqui vai ser sistemas fotovoltaicos fixos. E aí, nesse tipo de sistema, há uma melhor orientação e uma melhor inclinação ali para a gente conseguir captar mais irradiação solar. Então a gente vai entender um pouco disso aqui nessa aula, tá? O que que acontece? Para a gente entender sobre essa questão de orientação e de inclinação dos módulos fotovoltaicos, a gente tem que rever alguns conceitos básicos aqui de geografia, tá? Mas são conceitos simples, mas que são importantes para nós aqui. O que que é necessário a gente entender? É importante a gente entender que a Terra, o globo, é dividido em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. A linha do Equador, que é essa linha aqui, ela divide o globo nesses dois hemisférios. Então, tudo que está abaixo da linha do Equador, tudo que está aqui, ó, nessas regiões, é o que nós chamamos de hemisfério norte. E tudo que está acima da linha do Equador é o que nós chamamos de hemisfério sul. Percebam que o Brasil, né, o Brasil ele está aqui mais ou menos aqui, ó. O Brasil, maior parte dele, 93% dele, na verdade, aproximadamente, está dentro do hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Apenas 7%, né, que é essa regiãozinha menor aqui, ó, está acima da linha do Equador, tá? Então aqui a gente tem, ó, a linha do Equador, e aí a gente tem algumas regiões aqui, ó, do Amapá, algumas regiões do Pará, algumas regiões aqui de Roraima, que está acima da linha do Equador. Percebam que a maior parte está abaixo aqui da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul, tá? E aí, o que que acontece? Em sistemas fotovoltaicos fixos, que é o nosso principal ponto aqui, que a gente vai ter mais demanda é com os sistemas fotovoltaicos fixos. Sistemas fotovoltaicos móveis é mais interessante para usinas de grande porte, ou seja, para usinas de mini geração, que estão acima ali de 75 kW, é que é interessante essa questão de sistemas fotovoltaicos móveis. Para nós aqui, o mais interessante vai ser sistemas fotovoltaicos fixos, tá? E aí, nesses tipos de sistema, a regra geral aqui no Brasil, ou seja, é, para os locais que estão no hemisfério sul, a regra geral é orientar esses módulos fotovoltaicos para o norte geográfico, tá? E vamos entender o porquê disso aqui, ó. Vamos entender essa imagem. Aqui a gente tem o norte geográfico, aqui o sul geográfico, aqui o leste e aqui o oeste. Percebam que o caminho que o Sol ele faz, né, ali no céu, na atmosfera, percebam que é esse caminho aqui, ó. Então, no inverno, ele vai fazer esse deslocamento aqui, ó, tá? E aí percebam que no inverno ele tem uma elevação solar mais baixa. Isso aqui no inverno é a altura máxima que ele chega, né? E aqui no verão ele chega nessa altura aqui, ó, tá? Percebam que para nós que estamos aqui no hemisfério sul, percebam que se a gente orienta os módulos fotovoltaicos para o norte geográfico, a gente tende a receber mais irradiação solar na superfície desses módulos fotovoltaicos. Por quê? O Sol, durante os dias do ano, ele vai fazendo esse caminho aqui, tá? Então ele chega no máximo nessa elevação solar aqui, que é no verão. Percebam que está mais concentrado aqui na região norte. Então, por isso que nós que estamos aqui no hemisfério sul, a gente orienta os módulos fotovoltaicos para esse norte geográfico. Porque imagina se eu orientar esses módulos fotovoltaicos para o sul.
Imagina se eu pego eles aqui, ó, e viro para o sul. Praticamente estou colocando os meus módulos fotovoltaicos de costa para o sol. E aí isso não é interessante, porque eu não vou conseguir captar o máximo de radiação solar que o sol está emitindo, tá? Então, a regra geral para nós que estamos aqui, ó, nessa região aqui, ó, ou seja, no hemisfério sul, é orientar os módulos para o norte geográfico. Tem muita gente que fala também que é orientar os módulos para a linha do Equador, né? E está correto também, é outra maneira de se dizer. Por quê? Percebam que a linha do Equador está aqui, ó, né? E aí, se eu oriento os módulos para a linha do Equador, o que eu estou fazendo? Eu estou orientando para o norte geográfico também, tá? Então, é por causa dessa questão, né, do caminho que o Sol faz em relação aqui à superfície da Terra, que nós devemos orientar os módulos para o norte geográfico. Aí vem aquela pergunta, né? E se eu não conseguir orientar os módulos para o norte geográfico? Porque a ideia é deixar ele o máximo possível orientado ali para o norte geográfico. Então, o norte geográfico está aqui, eu vou tentar deixar ele mais alinhado possível para o norte geográfico. Mas se eu não conseguir, porque às vezes o meu telhado ele não vai estar para o norte geográfico, ele vai estar às vezes deslocado para o norte geográfico, eu vou ter perdas, né? Vou ter perdas por causa disso. E aí tem uma forma da gente quantificar essas perdas que a gente vai ver na próxima aula, que é através do ábaco solar. É uma forma que eu tenho, né, sem necessidade de software, de aplicativo, de nada. É uma forma que eu tenho através do ábaco solar, de uma forma simples, eu vou conseguir quantificar quais são essas perdas pelo fato de não estar com uma orientação ali, com uma inclinação perfeita também, tá? Então essa é a questão da orientação. Referente à inclinação dos módulos fotovoltaicos, que é essa inclinação aqui, ó, perceba que ele tem uma inclinação em relação à superfície que ele está instalado. Então a gente tem aqui a superfície, né, que é o terreno ali, que é a terra ali do local, e aí percebam que ele tem uma inclinação em relação à superfície. Essa inclinação, a gente chama ela de ângulo beta, é o nome técnico que nós damos para isso, tá? Ela é representada pela letra grega beta, tá? E nada mais é do que essa inclinação que eu tenho aqui da superfície do módulo em relação à superfície do local que ele está instalado. Então, eu tenho aqui a superfície do local que ele está instalado e eu vou colocar o meu módulo fotovoltaico aqui. Essa inclinação que eu tenho do módulo em relação à superfície, a gente chama isso de ângulo beta, tá? E aí, a melhor inclinação para os módulos fotovoltaicos é um ângulo igual à latitude do local, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar na região de Belo Horizonte. A região de Belo Horizonte tem uma latitude de aproximadamente 20 graus. Essa é a latitude lá da região de Belo Horizonte. Então, a melhor inclinação para os meus módulos fotovoltaicos para a região de Belo Horizonte é uma inclinação igual a 20 graus, tá? Porque fazendo dessa forma, eu vou conseguir captar melhor a irradiação solar que está incidindo sobre aquela superfície. Se a gente quiser entender o porquê, né, de um ângulo de inclinação igual à latitude do local, aí a gente tem que recorrer à parte de geometria solar, tá? E aí lá na geometria solar a gente vai ver que tem um ângulo lá que chama ângulo de incidência, que é representado pelas letras θc, que a gente vai conseguir entender o porquê disso. Mas não é o nosso foco aqui, tá? O nosso foco aqui é ser mais objetivo possível. Então, quando a gente fala de inclinação, inclinação, ângulo de inclinação igual à latitude do local. E a orientação, sempre que possível, o máximo orientado para o norte geográfico, tá? De uma forma resumida. E aí, aqui tem uma tabelinha onde tem aqui as latitudes de cada estado do Brasil, tá? E aí, então, por exemplo, se a gente está falando que, vamos pegar aqui Porto Alegre, a gente está falando de uma latitude de 30 graus. Então, o ângulo de inclinação dos meus módulos fotovoltaicos lá para Porto Alegre, para o estado de Porto Alegre, a gente vai tentar deixar eles com uma inclinação de 30 graus, tá? Vamos pegar uma outra região aqui, ó, por exemplo, Goiânia, 16 graus de latitude, então o ângulo de inclinação do módulo fotovoltaico lá deve ser de 16 graus. São Paulo tem uma latitude aqui de 23 graus, então o ângulo de inclinação lá
para as regiões de São Paulo, né, o ângulo de inclinação mais recomendado lá é de 23 graus, tá? E aí, o que que acontece? Na maioria dos casos, quando a gente vai instalar um sistema fotovoltaico, o cliente tem lá o seu telhado, e geralmente, a maior parte das vezes, esse telhado não vai estar com uma orientação e com uma inclinação que deveria estar. Geralmente, esse telhado ele não vai estar orientado a 0 graus norte geográfico e ele também não vai estar com uma inclinação igual à latitude do local. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar todo o telhado do cliente só para poder deixar ele com uma inclinação e uma orientação? Perfeita? Não, a gente não vai fazer isso, tá? Porque isso não é viável. Financeiramente, isso não é viável, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa quantificar as perdas que a gente vai ter ali devido a essa não orientação e não inclinação perfeita. E aí, através do ábaco solar, a gente vai conseguir quantificar isso, é o que a gente vai ver na próxima aula. E aí a gente vai dimensionar o nosso sistema para ele ficar um pouco maior, tá? Para poder conseguir suprir essas perdas pelo fato de não estar com uma orientação, uma inclinação perfeita, tá, pessoal? E aí a gente vai ver que a gente precisa de, às vezes, um ou dois módulos ou três módulos fotovoltaicos a mais, dependendo do tamanho do sistema, logicamente, né, para poder conseguir suprir essas perdas, tá? Então é mais fácil a gente sobredimensionar o sistema fotovoltaico, colocar ali o número de placas de painéis solares a mais do que modificar todo o telhado, toda a estrutura lá do telhado, tá? Então a gente vai fazer dessa forma. E aí tem uma observação importante aqui, pessoal, que ó, para regiões que possuem latitude menor que 15 graus, recomenda-se uma inclinação mínima de 15 graus do módulo fotovoltaico para não haver acúmulo de sujeira ou outros detritos, tá? Então vamos lá. Aquelas regiões que tem latitude menor que 15 graus. E quais regiões vão ser essas? Vão ser as regiões que estão mais próximas que a linha do Equador, tá? Por quê? A linha do Equador é a referência, é o 0 graus. Então, as regiões que estão aqui próximas à linha do Equador tendem a ter latitudes menores. E aí, nesses casos, se a gente for colocar a inclinação do módulo fotovoltaico igual à latitude do local, o módulo fotovoltaico ele vai ficar com uma inclinação baixinha, né? Principalmente, vamos imaginar ali as regiões que estão ali em cima da linha do Equador, que tem uma latitude de 0 graus. Eu vou colocar meu módulo fotovoltaico lá deitado, na horizontal, tá? Só que qual que é a desvantagem de fazer isso? Pelo fato de ele estar deitado na horizontal, poeira, detrito que cair ali em cima vai ficar acumulada ali. Diferentemente de um módulo fotovoltaico que está inclinado. Por quê? A poeira que vai caindo ali, ela própria gravidade vai escorrendo essa poeira. Então, para esses locais que têm uma latitude menor que 15 graus, recomenda-se deixar o módulo fotovoltaico com uma inclinação mínima de 15 graus. Mas agora, se você me falar que vai conseguir dar uma manutenção constantemente na limpeza desses módulos, que você vai estar sempre limpando esses módulos, e coisa que é difícil de ser feita, tá? Porque geralmente os módulos vão estar em cima da laje, em cima de um telhado, e é difícil você ficar subindo lá rotineiramente para poder fazer a limpeza. Então, aí nesses casos, recomenda-se deixar com uma inclinação mínima de 15 graus. Agora, se você falar que não, eu consigo acessar o telhado constantemente, rotineiramente, para estar limpando esses módulos fotovoltaicos, né, passando um pano ali, jogando água, então aí nesse caso você vai colocar assim com uma inclinação igual à latitude do local, tá? Então fica aí essa observação. Bom, e aí o que que a gente faz, né? Como que a gente vai verificar a orientação que os meus módulos fotovoltaicos vai estar em relação ao norte geográfico? Hoje em dia, pessoal, já existe diversos aplicativos de bússola, tá? Qualquer smartphone aí você consegue instalar de forma gratuita esse aplicativo, que é o aplicativo Bússola, e aí através desse aplicativo você vai subir lá no telhado do seu cliente e vai verificar como que está a orientação desse telhado em relação ao norte geográfico. A gente vai fazer um exemplo disso aqui na prática, tá? Para poder verificar como que a gente pega essa orientação do telhado. E com essa orientação em mãos, né, eu vou ver o tanto que o meu telhado está deslocado em relação ao norte geográfico e através do ábaco solar eu vou lá e vou quantificar quais são as perdas que eu vou ter por causa dessa orientação em relação ao norte geográfico, tá? Então eu já recomendo que vocês, nesse primeiro momento, já baixa esse aplicativo, né, esse
aplicativo bússola, porque a gente vai precisar dele, tá? É um aplicativo que ele é pequeno, ele não vai ocupar muito espaço no seu telefone e ele é gratuito também. Então é extremamente importante que você já faça o download do seu aplicativo. Então vai lá na sua loja de aplicativos lá do seu smartphone e já faz esse download, tá? E aí, tem um ponto importante para nós aqui também, para quem vai utilizar bússola magnética, tá, pessoal? Bússola magnética são aquelas bússolas, né, aquelas bússolas de bolso, aquilo ali é uma bússola magnética. Eu sei que hoje em dia quase ninguém mais utiliza uma bússola magnética, tá? Mas eu faço questão de trazer isso aqui porque se alguém for utilizar a bússola magnética, tem que tomar um certo cuidado com a bússola magnética, tá? Por quê? A bússola magnética, ela não mostra o norte geográfico verdadeiro. E o interessante para nós é o norte geográfico verdadeiro. A bússola magnética, ela mostra para nós o norte magnético. E existe uma diferença entre o norte geográfico e o norte magnético, tá? Aqui nessa imagem a gente vai conseguir ver isso, ó. Perceba que aqui eu tenho o norte geográfico, que é também chamado de norte verdadeiro, e eu tenho aqui, ó, o norte magnético. E perceba que eu tenho uma diferença angular entre os dois, entre o norte geográfico e o norte verdadeiro. E a bússola magnética, ela vai te indicar o norte magnético. Por quê? A bússola magnética, o princípio de funcionamento dela está baseado no magnetismo, tá? Então, ela vai apontar para o polo norte magnético, não para o polo norte geográfico. E para nós, que vai trabalhar com os sistemas fotovoltaicos, o interessante é o polo norte geográfico, não o norte magnético. E aí, se você for utilizar, então, uma bússola magnética, você tem que ver qual que é essa diferença angular que tem entre o norte geográfico e o norte magnético. E essa diferença angular que nós temos aqui, pessoal, ela é chamada de declinação magnética, é o nome técnico que dá para isso, tá? Ou seja, o que é a declinação magnética? É essa diferença em graus que eu tenho em relação ao norte geográfico e ao norte magnético. E, logicamente, que isso varia de local para local. Cada local na Terra vai ter uma declinação magnética diferente. E aí, se você está utilizando uma bússola magnética, você tem que saber qual que é a declinação magnética ali daquele local e aí descontar esse valor em relação ao que você está lendo na bússola magnética para você achar o norte geográfico, né? É meio complicado isso, né? Então, assim, mas isso é só para quem vai trabalhar com bússola magnética. Eu recomendo que vocês trabalhem com o aplicativo da bússola no telefone de vocês, tá? Inclusive o aplicativo no telefone, ele dá a opção do norte magnético e do norte geográfico, e aí você vai configurar ele para o norte geográfico, isso é importante também, né? Geralmente eles já vêm pré-configurado como um norte geográfico, tá? Porque é o mais interessante para nós. Mas é importante você checar esse ponto se de fato ele está mostrando o norte magnético ou o norte geográfico. E volto a dizer, o interessante para nós é o norte geográfico, tá? Mas aí, se você quiser utilizar uma bússola magnética, você tem que descobrir qual que é a declinação magnética ali daquele local. E aí, para poder descobrir essa declinação magnética, existe o site da NOAA, tá? E aí, através desse site, você vai entrar lá com a latitude e a longitude do local, e ele vai te trazer qual que é a declinação magnética ali daquele local. E aí você tem que pegar essa declinação magnética e descontar lá do valor que a sua bússola magnética está lendo para você achar o norte geográfico, tá? Então, por exemplo, aqui na região de Belo Horizonte, conforme o site da NOAA, tem uma declinação magnética de 23 graus e 3 minutos a oeste. Então, quando eu utilizar uma bússola magnética, eu vou ter que descontar esse valor lá do valor lido pela bússola magnética para eu poder achar o norte geográfico, tá? Mas isso é só para casos quando a gente utiliza uma bússola magnética, tá, pessoal? Então, nessa aula aqui é isso que eu queria passar para vocês. E aí, qual que é o principal recado dessa aula? É que nós devemos orientar os módulos fotovoltaicos para o norte geográfico, que também é chamado de norte verdadeiro. E aí, para poder fazer isso, a gente vai precisar de uma bússola. E aí, conforme eu disse para vocês, existe hoje em dia vários aplicativos de bússola disponíveis para smartphones, seja
Android, ou seja, o sistema da Apple, né, para iPhone. Isso já tem disponível de forma gratuita. E aí você vai instalar esse aplicativo no seu telefone e vai verificar lá o quanto o seu telhado está deslocado em relação ao norte geográfico. Se ele tiver a 0 graus orientado para o norte geográfico, beleza, é o melhor dos mundos. Você não vai ter perdas relacionadas a essa questão de orientação. Mas a maioria dos casos, vamos dizer assim, 99% dos casos vão estar com uma orientação diferente do norte geográfico. E através do ábaco solar a gente vai conseguir quantificar essas perdas por orientação. E a questão de inclinação dos módulos fotovoltaicos, a gente tem que deixar eles o mais próximo possível, igual à latitude do local. Então, por exemplo, região de Belo Horizonte, uma latitude de 20 graus. A melhor inclinação do módulo fotovoltaico tem que ser ali próximo ali a 20 graus. Da mesma forma, se o telhado do cliente não está com uma inclinação igual à latitude do local, que é a maioria dos casos também, existe uma forma da gente quantificar essas perdas pelo fato de não estar com essa inclinação perfeita. A gente vai quantificar, saber como quantificar essas perdas através do ábaco solar também, tá? E eu também vou ensinar para vocês nas próximas aulas como que faz para a gente tirar, saber qual que é a inclinação aproximada que o telhado do cliente vai estar, né? Para a gente poder quantificar também qual que é a diferença ali dessa inclinação do telhado em relação à inclinação perfeita que ele deveria estar, tá? Então a gente vai saber como quantificar isso também. Então eu vejo vocês aí na próxima aula. Até lá.